Lei 14.172, Acesso à Internet, artigo 1 a 6. Garantia de acesso à internet com fins educacionais a alunos e a professores da educação básica pública. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a assistência da União aos Estados e ao Distrito Federal para a garantia de acesso à internet com fins educacionais aos alunos e aos professores da educação básica pública, nos termos do inciso 3 do caput do artigo 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 2º. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o valor de R$ 3.501.597.083,20 para aplicação pelos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal em ações para a garantia do acesso à internet com fins educacionais aos alunos e aos professores da rede pública de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em virtude da calamidade pública decorrente da Covid-19. Parágrafo 1º. Serão beneficiários das ações de que trata o caput deste artigo os alunos da rede pública de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e os matriculados nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas, bem como os professores da educação básica da rede pública de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. Os recursos destinados ao cumprimento do disposto no caput deste artigo serão aplicados de forma descentralizada mediante transferências da União aos Estados e ao Distrito Federal em parcela única a ser paga até 30 dias após a publicação desta lei, de acordo com o número de professores e de matrículas que cumpram os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo e o atendimento às finalidades, às proporções e às prioridades definidas no artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. Os recursos a que se refere o caput deste artigo, transferidos pela União aos Estados e ao Distrito Federal, que não forem aplicados até 31 de dezembro de 2021, após atendidas as finalidades e as prioridades previstas no artigo 3º desta lei, ou que forem aplicados em desconformidade com o disposto nesta lei, serão restituídos na forma de regulamento aos cofres da União até o dia 31 de março de 2022. Artigo 3º. Os recursos de que trata o artigo 2º desta lei deverão atender às seguintes finalidades, proporções e prioridades. Inciso 1. Contratação de soluções de conectividade móvel para a realização e o acompanhamento de atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares por meio do uso de tecnologia da informação e da comunicação pelos beneficiários desta lei, com prioridade para os alunos do ensino médio, os alunos do ensino fundamental, os professores do ensino médio e os professores do ensino fundamental nessa ordem. Inciso 2. Utilização de, no máximo, 50%
para aquisição de terminais portáteis que possibilitem acesso à rede de dados móveis para uso pelos beneficiários desta lei, com prioridade para os alunos do ensino médio e os professores do ensino médio nessa ordem. Parágrafo 1º. A critério dos Estados e do Distrito Federal, os terminais de que trata o inciso 2º do caput deste artigo poderão ser cedidos para os professores e os alunos em caráter permanente ou para uso temporário, individual e intransferível, hipótese em que deverão ser devolvidos às autoridades competentes em bom funcionamento no prazo estabelecido em termo de compromisso firmado entre o poder público e o beneficiário ou o seu responsável. Parágrafo 2º. O valor das contratações e das aquisições previstas no caput deste artigo deverá considerar os critérios e os valores praticados em processos de compras similares realizados pela administração pública. Parágrafo 3º. As contratações e as aquisições realizadas nos termos deste artigo caracterizam iniciativa de uso das tecnologias de conectividade para a promoção do desenvolvimento econômico e social, tornando suas contratadas potencialmente elegíveis ao recebimento dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000. Parágrafo 4º. Os Estados poderão atuar em regime de colaboração com seus municípios. Parágrafo 5º. Para o cumprimento da obrigação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, os Estados e o Distrito Federal poderão, alternativamente, contratar soluções de conexão na modalidade fixa para conexão de domicílios ou de comunidades, quando for comprovado custo-efetividade ou quando não houver oferta de dados móveis na localidade de moradia dos estudantes. Parágrafo 6º. Os Estados e o Distrito Federal poderão, excepcionalmente, utilizar os recursos de que trata o inciso 1º do caput deste artigo para a contratação de serviços de acesso à internet em banda larga para os estabelecimentos da rede pública de ensino, nos casos em que as secretarias de educação a justificarem como essencial para a aprendizagem dos alunos. Artigo 4º. As autoridades competentes das secretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão fornecer às empresas contratadas para o fornecimento das soluções de conectividade de que trata o inciso 1º do caput do artigo 3º desta lei, os dados pessoais de professores e de pais ou responsáveis pelos alunos de instituições públicas de educação básica que manifestarem interesse no acesso ao benefício de que trata o inciso 1º do caput do artigo 3º desta lei, com informações suficientes para identificar os terminais de acesso à internet por eles utilizados. Parágrafo 1º. As secretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão manter atualizadas as informações de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A omissão em informar ou processar os dados de que trata este artigo ou o fornecimento de dados inverídicos importa em responsabilidade dos agentes públicos referidos no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O acesso dos professores e dos alunos
ao benefício de que trata o inciso 1º do caput do artigo 3º desta lei, estará condicionado ao fornecimento das informações de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 4º. O tratamento dos dados pessoais referentes às informações de que trata este artigo deverá observar o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e nas demais normas pertinentes à matéria, vedada a sua comercialização ou compartilhamento pelas contratadas. Parágrafo 5º. Os dados pessoais fornecidos às empresas contratadas serão limitados ao mínimo necessário para o cumprimento das finalidades previstas no artigo 3º desta lei. Artigo 5º. As pessoas jurídicas de direito privado, nacionais ou estrangeiras, que estejam em situação regular no país, poderão doar terminais portáteis de acesso à rede de dados móveis com vistas à implementação das ações de que trata o caput do artigo 2º desta lei. Parágrafo único. As doações de que trata este artigo, nos termos de regulamento, serão realizadas por meio de chamamento público ou de manifestação de interesse. Artigo 6º. Para o cumprimento das medidas de que trata esta lei, poderão ser utilizados como fontes de recursos, inciso 1, dotações orçamentárias da União, observados os termos de quaisquer normas de regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Inciso 2. O FUST, instituído pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, observados os termos de quaisquer normas de regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Inciso 3. Saldo correspondente a metas não cumpridas dos planos gerais de metas de universalização firmados entre o poder concedente dos serviços de telecomunicações e as concessionárias do serviço telefônico fixo comutado. Inciso 4. Outras fontes de recursos.